Fala, galera do Futebol na Veia. Eu sou o Guilherme Ribeiro, estou aqui com o meu grande time de comentaristas para mais um Debate na Veia, ou Europa na Veia Debate, sei lá, chame como quiser. Estou aqui com Maria Luísa Araque, Amanda Truz, Edson Guimarães, para falar por um problema bem brasileiro, só que na Itália. O calendário da Itália deu a louca no Deravina e ele resolveu fazer em menos de 60 dias 12 rodadas, jogos atrasados, e aí numa Copa Itália, deu a louca no maluco. Isso, nesse meio tempo, nessas 12 rodadas da Série A, apenas 6 dias, entre junho até o final de julho, não teremos futebol. Isso mesmo. Apenas 6 dias de mais de 30 dias, não teremos bola rolando. Você acha isso bonito, né, torcedor? Mas jogador, para quem cobre, isso aí não é tão bonito, não. Isso aí é meio difícil. E aí eu gostaria de saber da dona Amanda Cruz. O Dravina olhou o calendário brasileiro, olhou o calendário da Premier League e falou assim: meu amigo, isso aqui dá para piorar. E foi lá e fez. Ele foi lá e fez e ainda por cima atrapalhou a vida dos torcedores, né? Que agora a pessoa vai ter que se programar para assistir os jogos, né? É uma concorrência danada. A pessoa agora vai saber ou se trabalha, ou se estuda, ou se acompanha os jogos. Para saber quem vai ser o campeão no fim das contas. É um problema típico brasileiro, né? Mas a Itália quis copiar o nosso jeitinho aqui e tá que nem o calendário da minha Premier League, que tá meio também apertado, já que a próxima temporada começa em agosto, 2 rodadas agora em junho. Tá bem parecido aí. Eu acho que provavelmente na Inglaterra também teremos o mesmo sufoco. Maria Luísa, depois de 4 meses sem futebol, depois de quase 4 meses sem futebol, na Itália são mais ou menos 90, quase 3 meses, não bate 3 meses certinho, mas são quase 3 meses, 89 dias mais ou menos sem futebol. Como fica a condição física dos jogadores? Então, né, eu fiz uma breve pesquisa aqui sobre a média de idade dos jogadores do campeonato italiano. E o time que tem a menor média de idade é o Bolonha, com mais ou menos 29,4 anos, enquanto o Spal tem a maior média, que é 31,3. Juntando esses dois times e fazendo uma média, fica entre 30 anos e 33, ou seja, uma média muito alta quando se comparada a de outros campeonatos, até do próprio Campeonato Brasileiro, que é 27 anos. Então, pesquisando sobre a média de idade dos times da Champions League do ano passado, a gente tem, por exemplo, PSG com 24, Barcelona com 24, Bayern com 24, o próprio Tottenham com 24. Então, é muito grotesca essa diferença e eu acho que a conta vai cobrar, então acho que eles vão sofrer bastante com isso, apesar de terem alguns jogadores que consigam se adaptar melhor, como, por exemplo, o próprio Cristiano Ronaldo, que voltou melhor na pausa do que antes, fisicamente, né? Mas ele é um caso à parte. Então, eu realmente acho que eles vão sofrer muito. E apesar de precisar cumprir com esse calendário e de terminar essa temporada, eu acho que foi um pouco precipitada essa decisão de colocar inúmeras rodadas que vão até ter distância de um dia, em alguns casos, entre elas, né? Então, realmente acho que vai ficar complicado. E Edson, como ficam os elencos na Itália, no meio dessa correria? O times pequenos, né, entre aspas, não vou ser mal com ninguém, vão sofrer muito. O campeonato italiano já vem de muito tempo com um time só carregando nas costas, né? E aí, se você reclama que só o Juventus é campeão italiano, só o Bayern de Munique é campeão na Alemanha, vai pro jogo do bicho, porque aí ali cada dia é um campeão. E voltando a pergunta, peraí, só dar uma pausinha aqui, só para aí depois só editar. O que exatamente sobre os elencos? Não, tipo assim, Acho que é porque quem se tem um você acha que elenco melhor, então. se você acha que os elencos podem sair, tipo, os elencos mais fortes vão sair bem melhores do que os outros. Falar isso mesmo. Agora é o momento que vai ficar mais notório essa diferença entre Juventus e os outros times, porque os principais jogadores estão nesses times de cima da tabela, principalmente, e como vai ter jogo muito próximo um do outro, a gente vai ver muito mais fácil. É capaz da Juve ganhar todos os jogos até o final, de uma diferença grande, chegar na reta final ali das rodadas, os times pequenos, a gente vê que não parece que está jogando
todo dia, tá? Vai ser bem notório a diferença de um time como a Juventus para um Spal da vida. E acho que até pode parecer um pouco mágico, né, para o torcedor que ficou tanto tempo sem jogo, ver essa quantidade assim, massiva de partidas consecutivas, mas, além do fator físico, eu acho que também vão ter jogos assim, extremamente ridículos durante esses meses, né, porque alguns times têm um elenco que dá para revezar, como, por exemplo, a Juventus, mas outros, né, vai chegar um ponto que os jogadores não vão estar nem aguentando mais, e até a própria Juventus vai ter que fazer no rodízio. Então, assim, eu realmente acho que foi muito precipitado e que não precisava de tudo isso. Acho que poderiam trazer outras alternativas para poder conseguir terminar esse campeonato. E o pessoal já reclama muito que o futebol italiano não é mais vistoso como antigamente, né, nos tempos áureos do Milan e da Inter, e agora vai continuar assim. E aí, falando dos elencos, tem muito fator calor, né? Fator calor na Itália, apesar que alguns dirigentes falam que não, da federação falaram que não vai ter jogos nesses horários de meio-dia lá na Itália para evitar o calor na época de julho. Você acha que o tempo, o calor, né? Porque lá é verão agora na Europa, vai modificar muito os rumos do campeonato, Amanda Ferus? Eu acredito que sim, porque o condicionamento físico dos atletas vão passar um maior desgaste, o calor é muito estressante, né? Então, ainda mais que eles têm que correr demais no campo, durante 90 minutos, um calor escaldante, é impossível a pessoa aguentar ficar todo o tempo naquela caloria. Então, é um desgaste bem considerável e ainda por cima com vários dias na semana, né? Então vai ser muito difícil para eles cumprirem todos esses jogos nessa rodada apertada. É uma combinação de problemas, né? Ou vai dar muito errado, ou vai ser uma jogada de mestre. A gente sabe porque nós aqui no Brasil sofremos com isso na época do calor. Então a gente entende como que vai ser. Tem que parar alguns minutos para se hidratar, tem todo um processo, né, para recuperar o fator físico. Preparem-se para escrever matéria sobre lesão muscular. Coitado de nós, redatores, né, que temos que cobrir todos esses jogos. Porque como até a gente mesmo, quando a gente faz um treinamento, o nosso corpo tem que ter um dia de descanso, né? Então, para eles, vai ser muito, além do treinamento, para as partidas, eles ainda jogam. Então, vai ser muito desgastante e ainda sob o calor. E não podemos esquecer que a Itália foi um dos países piores nesses casos de coronavírus, nessa parada do coronavírus, e tivemos muitos jogadores positivos para o coronavírus. A gente tem o caso do Matuidi, tem o caso do Dybala, tem o caso na Fiorentina. 4 vezes deu positivo. Tem os casos na Fiorentina, do Pezzella, do Castrovilli, do Simeone. Temos casos também no Lecce. Tem a tal polêmica do Gasperini ter pego coronavírus. Tem a polêmica também do Lukaku falando assim, teve jogador antes da parada que estava tossindo e com febre antes do vestiário. E a gente sabe que o coronavírus traz falta de ar. E esses jogadores possivelmente não devem ter treinado nesse tempo com o coronavírus. Isso aí pode ser mais um fator a deixar pior ainda esses times que tiveram mais casos de coronavírus do que outros que não tiveram, por exemplo, Maria Luísa e Edson Guimarães. Deixar a palavra para o meu amigo Edson. Então, o caso de Dybala foi até engraçado, né? Entre aspas. Porque parecia que não ia passar. Toda vez que testava era positivo. Mas eu perdi o foco. Não, Maria, começa você. Eu tô perdida aqui. O Guilherme agora ele me apertou sem me abraçar, sabe? Então, assim. Pode falar da Liga Nós, né? Que teve 9 casos, demorou isso tudo para poder voltar ao normal. E pensa, na Itália, que teve zilhões de casos nos times e virou isso, né? Porque a Itália agora foi o país mais afetado, né? Agora o Brasil, inclusive, ultrapassou a Itália, que era o que E aí o Campeonato Carioca vai voltar, né? Então, mesmo, Brasil. Estamos certíssimo. O brasileiro não tem medo de coronavírus. Não tem medo de nada, né?
Essa questão do coronavírus é porque a pessoa já vem de ainda mais esses jogadores que tiveram a doença, eles já vão ficar mais cuidadosos quanto a isso, né? Tem o risco de pegar novamente? Sim, claro, porque é uma doença até silenciosa. Não sabe quem tem e quem não tem, né? Então, eles ficam meio com o pé atrás. Eu acredito que eles já ficam um pouco com um anticorpos um pouco mais fraco, né? Então, para vir outra doença, eu acho que é meio. Tem que tomar todo o cuidado. O próprio campeonato italiano vai ter que ter toda a precaução em relação a esses jogos, né? Para evitar ao máximo o contato, a aglomeração, como não vai ter mesmo, né? Mas é inevitável um jogador bater no outro, isso não tem como, apesar de querer não cumprimentar sem abraços, alguma coisa desse tipo, não faz nem sentido, né? Mas tem que tomar todo cuidado, é pouco. O coronavírus tá aí, né, gente? E ainda não acabou, infelizmente. E apesar de fazer testes, né, constantemente, esses jogadores continuam voltando para casa e a gente não sabe, né, qual é o tipo de conduta que eles estão tendo. Eles continuam tendo contato com outras pessoas. Exatamente. E apesar de continuar fazendo essa testagem, pode ser que a doença esteja silenciosa, que o tempo de incubação não tenha sido atingido ainda, então continua sendo muito perigoso. Eu acho que essa rotina de jogos é justamente para acabar logo, para que eles já façam o que tem que fazer para depois, quando estourar alguma coisa de novo, pelo menos a pessoa tá segura, não vai ter outros jogos, entendeu? Eu acho que também é uma estratégia, apesar de ser cansativa, mas é que para terminar logo, para não ficar no ar, ou então dar o título de uma vez, que nem aconteceu com o PSG. Pois é, inclusive eu tenho uma pergunta para o Guilherme, eu queria saber por que você não acha que não optaram por encerrar o campeonato italiano igual foi feito com o francês? Porque você acha que eles quiseram retomar dessa forma? E se não seria melhor fazer o que foi feito na França? Eu acho que, assim, saudicamente falando, tinha que encerrar. Na hora que deu aquele monte de casos, 1.000 mortes, sei lá o que, eu falei, meu Deus, acaba a porra desse campeonato. Mas temos a família Agnelli, que é a dona da Juventus, temos o Claudio Lotito, que é dono da Lazio. Esses caras são muito fortes politicamente na Itália, não é só dentro da Federação Italiana. Então eu sabia que era muito difícil o futebol não voltar. A família Agnelli tem relações com a Fiat, né, em Turim, tudo, com a Jeep, então eu sabia que era muito difícil, que eles iam fazer alguma coisa para o campeonato voltar. Também temos que lembrar que o Napoli está brigando do De Laurentiis. O Napoli de De Laurentiis também é outro louco. Está brigando pela zona de Europa League. Então, eu sabia que era muito difícil do campeonato não voltar. E, assim, dos campeonatos que está acontecendo é o mais atrasado. São 12 rodadas. E ainda tem Copa Itália, já tinha jogo atrasado. Então, tipo assim, por exemplo, a Inter de Milão da vida, a Inter de Milão tem que fazer jogo atrasado, a Inter de Milão tem que fazer Copa Itália, semifinal e final. Se isso se passar, né, vai enfrentar o Napoli. E então, assim, eu sabia que ia voltar, mas assim, eu tava com medo. Tudo bem que agora a federação anunciou hoje, a gente tá gravando num sábado, que se o campeonato voltar ao coronavírus e, tem que acabar o campeonato, é ser campeão, mas com rebaixados. E já teve gente gritando na Itália por causa disso. Então, assim, eu sabia que ia voltar, eu era a favor de parar. Mas, como voltou, eu tenho tô com o pé atrás ainda. Quem cobre vai ficar louco. Então, eu tava com o pé atrás e eu acho que o principal causador disso é a Juventus. E eu acho que a Juventus vai ser a que vai mais se dar bem e mais se dar mal. Tem um elenco recheado, tem um elenco grande, tem craque, tem um tal de CR7, que é uma máquina, uma besta enjaulada. Mas também é a equipe que mais vai jogar. Então, até comparado com a Inter de Milão, são as duas equipes que mais vão jogar, assim. Tem muita possibilidade de passar para a final da Copa Itália. Então, acho que, assim, se for fazer o equilíbrio, a Juventus tem o céu e tem o inferno. E tá brigando pelo título com a Lazio, lembrando que os dois estão ali pau a pau. Na briga pela liderança, a Inter vem em terceiro, a Atalanta em quarto. Quinto lugar tem a Roma. E queria perguntar para vocês, será que alguém para o CR7? Será que alguém para a Juventus no meio desse equilíbrio todo?
Acho muito difícil. Muito difícil também. Como o Edson disse, é o Bayern na Alemanha, é a Juventus na Itália e assim vai continuar por um bom tempo. E o Liverpool na Inglaterra. Vou deixar esse aí no cantinho, não vou entrar nesse mérito. Falando do retorno do futebol, é uma ironia, né? O retorno principalmente na Europa. E a Amanda comentou sobre comemorar gol, aí se abraçar. O Portimonense, que foi o time que fez o primeiro gol da volta do Português, né? O Lucas Fernandes fez o gol, todo mundo se abraçou, passou a mão na cara dele, e aí eu falei, como assim, não era proibido isso? E aí, antes de voltar ao futebol, o pessoal comentando, vai ser que nem peibolim, né? Vai ser um ali do lado do outro, ninguém pode roubar a bola de ninguém. Pode ser. Mas é na Itália, é um país que teve um dos maiores números de casos, e vamos ver como vai ser o primeiro gol na Itália. E aí eu queria saber de vocês, suas considerações finais. Amanda Truz começa, depois Malheiro Liz, depois Edson Guimarães, primeiras damas, depois os Cavalheiros. Palpites e considerações finais sobre esse calendário louco da Série A. Bom, espero que dê certo, né? Que não tenha mais coronavírus, né? Na Itália e que eles consigam cumprir esse calendário maluco de acordo com o que foi estipulado. E que dê tudo certo, né? Apesar com as restrições, né? Com segurança, para que nenhum jogador seja mais um de bala com vários testes positivos de coronavírus. Eu também torço para que dê certo, mas ainda continuo achando muito irresponsável e precipitado. Acho que isso vai trazer grandes consequências para os jogadores e para os clubes. Então, eu realmente espero que eles tomem as devidas medidas. Até falando um pouco sobre as comemorações e substituições. Não sei se vocês viram, mas teve um vídeo do Miller quando ele foi substituído, que ele já saiu batendo o cotovelo e pegando a máscara. Então, temos exemplos ruins, temos exemplos bons que acho que podem ser seguidos. Espero que sejam seguidos, né? Especialmente falando da Itália, que foi um país que sofreu tanto. Então, estou torcendo para que dê tudo certo, mesmo sabendo que algumas consequências vão ser inevitáveis. E reforço de novo que acho que ninguém vai parar de Juventus e que vai dar Juventus de novo na Itália. Começando com o campeão, para mim, Juve campeã. Copa Itália, Inter de Milão. Mas como todo mundo está falando, vamos torcer para que não seja o negativo que a gente pensa. Não tem como não pensar no lado negativo. Foi muita coisa ruim, principalmente na Itália. Então, vamos torcer para que não aconteça nada. Mas se acontecer, talvez eles estejam fazendo compilar esses jogos aí, pouco mais de 120 dias, não, pouco mais de 120 jogos em pouco mais de 40 dias para acabar e pensar num plano de ação melhor, né? Eles querem acabar, o Guilherme citou a pressão da volta do campeonato italiano e vamos esperar acabar e depois ver como vai ser o plano de ação para a próxima temporada. Guilherme, agora é sua vez de dar seus palpites. Cara, o Brescia já foi, demitiu o Balotelli, já foi. Eu acho que junto com ele vai o Genoa e vai o Lecce. Thiago Motta não conseguiu salvar. Confio em Pippo Inzaghi, Simone Inzaghi, Pippo é o outro. Simone Inzaghi, Lazio campeã, Juventus segundo, terceiro lugar Inter de Milão, quarto colocado Atalanta de Ilicic, melhor jogador do mundo. Quinto lugar vai ficar a Roma. Sexto, Napoli. Sétimo, Verona, que vai conseguir a vaga para a Europa League, porque a campeã está no G4. A campeã da Copa Itália será Inter de Milão. E esses foram os meus palpites, Saragades. Isso Gostou? É um palpite ou isso é um desejo? É um palpite. Totalmente jornalístico aqui. Ele tirou o Milan também ali da lista, né? Fica no ar, viu, galera? Fica no ar. A credibilidade do jornalista Guilherme Ribeiro. O banco do Milan é uma coisa horrível, assim. O banco da Inter de Milão ainda não está confiável, mas eu confio muito mais no banco da Inter de Milão e da Juventus do que no do Milan. E a Lazio teve poucos casos de lesão até aqui. Vamos ver daqui para frente, mas eu acho que ainda o Simone Inzaghi vai acertar esse time mais ainda, se tinha como mais acertar, e eu acho que vai ser campeão, hein? Acho que parou a máquina, parou a besta enjaulada, chamada Juventus de Turim. Ragazzi, ficamos por aqui. Gostou?
Concordou com alguém? Discordou com alguém? Concordou com tudo? Meu amigo, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente no Spotify, dá estrelinha aí no Anchor, meu amigo. Ajuda o nosso trabalho. Discordou? Não dá dislike, pelo amor de Deus. Comenta, coloca nos comentários. Ou vai no nosso post lá no futebolnaveia.br no Instagram ou no Twitter, @futebolnaveia_FNVBR. E vá lá, acha a gente, fala, discordei que esse Edson Guimarães falou, discordei da Maria Luísa, concordei com tudo que a Amanda falou. Esse Guilherme apresentou e falou besteira. Eu sei, meu amigo. Tamo junto nessa. E ficamos aqui com o nosso debate na veia. Curtam todos aí dia 12 de junho. Se você não estiver com o namorado, assista a Copa Itália, Juventus e Milan. E a volta do futebol italiano está vindo por aí dia 20 de junho. Temos a Série A voltando com jogos atrasados. E, meu amigo, vai ser legal, vai ser divertido. Acompanhe os prognósticos e pós-jogos e colunas internacionais e notícias de transferências no futebolnaveia.br. Não se esqueça. E ficamos por aqui. Falou e até a próxima.